Olá pessoal, eu sou Vânia Chibirka, especialista em desenvolvimento humano. Estou aqui na TV Relacionamento. Olá internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí o privilégio de bater um papo com uma profissional espetacular que é a doutora Ruth Rebelo. Muito obrigado pela tua presença aqui, Ruth. Obrigada a você, eu que estou lisonjeada por isso. Imagina. Conta um pouquinho para os nossos internautas, em que momento da sua carreira que você pensou em fazer direito? Existem várias profissões. É influência da família? Você tem algum parente já? Sim, sem dúvida. Bom, eu decidi fazer direito quando eu tinha 17 anos. Eu terminei meu colégio com 17 anos, eu sempre fui bem prematura na escola, né? E realmente, efetivamente, naquele período eu tinha ideias de fazer, estava muito em dúvida em fazer direito ou psicologia. E na época minha mãe já era advogada bem-sucedida, ela teve um escritório muito grande em São Paulo. Meu pai era professor da Universidade de São Paulo, de Direito Financeiro e Administrativo. E eu sofri muita influência dos meus pais, sem dúvida, na minha decisão, porque eu sabia tudo de processo. Já desde criança eu sempre ouvia falar processo, e isso e aquilo, e o fórum, e o tribunal, e o recurso. Quer dizer, eram todas palavras para mim muito familiares. Na época eu conversei com meu pai e ele me deu essa dica no sentido que eu estava muito em dúvida, porque eu sempre amei a psicologia, coisa que eu vinha fazer no futuro depois. Mas o direito para mim representava a minha independência econômica e acho que foi isso que eu busquei, porque eu tinha medo que na psicologia eu não pudesse ser independente economicamente. Então foi essa a minha decisão. E foi assertiva. Foi assertiva. Muito legal. E que área que você acabou enveredando de direito inicialmente? Inicialmente eu comecei a trabalhar no escritório da minha mãe, como eu disse, como ela já tinha um escritório enviado, já tudo organizado, praticamente eu comecei a trabalhar com 18 anos. Certo. Eu entrei com 17, já completei os 18 e já no primeiro ano da faculdade, no meio do primeiro ano, ela já me colocou no escritório dela para fazer estágio. Uma coisa que foi para mim muito gratificante, porque minha mãe sempre depositou muita confiança em mim. E naquela época, imagina, que não tinham computadores. Os computadores estavam começando, estou falando as pastas, os processos, né? Isso, tudo papel. Não existia processo telemático, como hoje são os processos são telemáticos, né? Que o Brasil, a propósito, começou o processo telemático muito antes da Europa, você sabia? Sim. Ele foi muito antecipado em relação à Europa. Quando aqui o processo telemático começou, na Europa ainda eles estavam se organizando. Lá eles são muito tradicionalistas. Muito. Então, acho que é uma das causas aí. Sindicatos antigos muito fortes, né? As coisas influenciam. Tudo que é mudança, que é tecnologia, os europeus relutam muito. Então, quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que... Entrei, aliás, no escritório da minha mãe, eu me lembro que eu coloquei e me propus, né, a colocar o primeiro computador. E eu me lembro que a secretária, a gente foi fazer o curso de computação para poder aprender com o DOS, e o que era hardware, software, tudo. Eu comecei tudo no escritório da minha mãe, e aí o escritório era muito grande, porque ela já tinha, naquela época, ela sempre teve uma média de 500 a 1000 processos, ela sempre teve muito volume de processo. Então, imagina quanto isso não ajudou na qualidade dos serviços, né? Porque era tudo feito na mão, era uma coisa bem assim, rudimentar. Você usava uma agendinha para anotar as coisas. Tudo. Isso, aquela agenda ainda de mão e tal. E eu passei todo esse processo no escritório da minha mãe, inclusive o escritório, quando eu saí, ele se transformou em escritório de associados, advogados associados, que foi uma coisa que eu introduzi exatamente por causa da questão tributária. Porque muitos advogados na época ainda não tinham entendido, eu estou falando do ABC, né? Certo. Eles não tinham entendido a vantagem de você ser um advogado associado e você ser um advogado individual, porque a tributação é muito superior. Né? E tinha alguns que em determinados momentos ficavam em horários mais tranquilos. Então,
você fazer a sinergia, todo mundo ganha, né, com isso, né? Lógico. E aprende mais também. Aprende mais. A gente já estávamos, né? Eu, modéstia à parte, sempre fui um pouco visionária, né? Então eu já percebia que no direito não dá para fazer tudo. Não dá para você ser advogado civil, penal, administrativo, trabalhista, não dá. Exato, é verdade. Porque você não vai fazer nada direito. Sim. É a mesma coisa um engenheiro. Não é? O engenheiro mecânico não pode fazer coisa de civil, nem de mecânica. Vai ter que buscar o profissional certo na hora que precisar. Exato. É bem por aí. Então, já naquela época, eu observava que eu tinha que ter uma especialização. E foi depois que eu me formei que eu tive a minha independência econômica relativamente cedo. Muito bom. Que foi o meu objetivo. E que assim, dá muita paz de espírito, né? Nossa! Você não precisava ficar pedindo dinheiro para os pais e nada, e tudo que você quer, você consegue bancar. Isso é maravilhoso. Para mim era indispensável, né? Então, considerando que eu me formei com 21, com 22 anos eu já tinha tirado a minha OAB. Eu me formei em 21, 92, em 93, abril de 92, acho que eu peguei. Abril de 92 eu já peguei a minha ordem, eu passei no primeiro exame da ordem. E assim, eu sempre fui muito focada, muito centrada no que eu tinha que fazer. Engraçado que essa coisa do exame da ordem, eu quero falar uma coisa particular. Você sabe que eu tive um sonho recorrente que eu não passava no exame da ordem, depois de 3 anos que eu já tinha passado no exame. Nossa, depois que já tinha acontecido. Interessante. Eu sonhava, um pesadelo. Mas uma vez só? Ou não, recorrente. Sonhei várias vezes que eu não tinha passado no exame. Aí eu acordava e falei, meu Deus, eu já passei. Mas aí você acordava aliviada, né? Putz, para você ter uma ideia do quanto para o advogado é importante você entrar... Porque você ser bacharel em direito não é difícil. Exatamente, Isso não é um problema. Quer dizer, não é difícil. É difícil, porque tudo é difícil, mas não é o mais importante. O mais importante é você entrar dentro do álbum dos advogados. Exato. E nesse sentido, aconteceu comigo também quando eu entrei no álbum da Europa. Quando eu entrei no álbum da Europa, em Portugal, foi muito rápido, porque eu consegui, porque, não sei se você sabe, mas como nós somos ex-colônias de Portugal, então você não é obrigado a dar o exame da ordem. Então eu entrei a porta para eu entrar na Europa foi Portugal. Ok. Então eu entrei através de Portugal e depois de Portugal, pela comunidade, eu entrei na Itália. E os italianos queriam morrer comigo. Eles queriam me matar. Nessa ocasião você já falava um pouquinho italiano também? Ah, sim. Ah, que legal. Sim. O italiano, para mim, ele veio... Bom, então vamos lá. Quando eu tinha, então, os meus 25 anos, 24, 25 anos, eu comecei a viajar. Fui para a Argentina, fui para o Caribe e conheci alguns estrangeiros. Isso me deu uma motivação muito grande na questão de estudo de línguas. Na época eu falei com meu pai, papai, eu estou mesmo muito interessada em fazer direito internacional. Aí ele falou, olha filha, para o direito internacional, então você pelo menos vai ter que falar outras 2 línguas. Ok. Aí eu comecei a me interessar, comecei a estudar inglês e foi quando eu tive um amigo meu, juiz de direito, que ele já tinha lecionado no Alabama e ele me sugeriu fortemente, falou, Ruth, vai para a Inglaterra e estuda inglês seriamente. Você vai ter que fazer um full immersion, você vai ter que ficar lá pelo menos uns 3 meses para o seu inglês sair direito. Imersão mesmo. Imersão. E pronúncia correta, né? Isso é legal. Exato. E a gramática. Certo. Porque as línguas são assim, quando você aprende uma língua, ou você aprende ela corretamente, ou ela nunca mais vai se corrigir. Isso é muito comum a gente ver aqui no Brasil, porque nós temos muitos imigrados. Regionalismos também, né? Exatamente. Temos imigrantes de monte aqui. Então, os imigrantes, o que acontece? Muitos deles, estou falando, agora eles já estão diluindo no tempo, né? Mas eu me lembro que eles falam com muitos erros. Então, assim, quando você estuda uma língua, que você quer trabalhar no âmbito intelectual dentro daquele país, o mínimo indispensável é que a sua língua tem que ser perfeita. Tem que ser melhor do que o próprio local. Certo. Então, tudo que a gente vai fazer no exterior,
e isso eu digo sempre para todos os brasileiros quando me encontram, falam, por que você voltou para o Brasil? Porque o Brasil é minha pátria, não é? E toda vez que a gente vive no exterior, você tem que estar um passo na frente. Sim. Você tem que fazer por 1, por 2. Porque se você fizer só por você, não vai bastar. Porque você concorre com a gente do local. E as pessoas do local não vão facilitar a sua vida. Verdade. Elas não vão. Porque, principalmente se você tiver capacidades, mais você vai incomodando eles. Exato. Então, é uma questão, acho que, de determinação e muita garra. Sim, é verdade. Quando você começou a comparar algumas leis, tem coisas regionais do país também, né? Um pouco diferentes, né? Sim. A estrutura a estrutura jurídica, que isso se chama direito comparado. Quando você compara o direito de um país a um outro e você tenta unir no direito comparado quais são as lacunas e quais são as vantagens e desvantagens. E quando se trata, porque eu também, lá na frente, agora até recentemente, faz uns 3 anos atrás, eu estudei contratos internacionais. E aí eu fiz um breve master em Bolonha de contratos internacionais, foi muito interessante, porque você sabe que, por exemplo, se você pega uma empresa grega com uma empresa egipciana Sim. e querem fazer um contrato entre eles para desenvolver um produto na Ásia. Ok. Tá? Que isso é muito comum acontecer. Então, como é que a legislação vai interpretar isso? Então, tem que ser escolhido, primeiro de tudo, qual que é a lei que vai seguir. Em geral, a lei que se segue nos contratos internacionais é a lei inglesa. Geralmente é a lei inglesa, mas não necessariamente. Certo. Não necessariamente. Então, você vai ter que... mais padronizado, né? É mais padronizado. É a norma jurídica, qual que vai ser seguida a norma jurídica. Você concorda que para um grego e um egipciano, que lei que ele vai seguir? Exatamente. No contrato internacional. Outra coisa que eu aprendi nesse meu Master de Internacional de Bolonha, que você sabe quantas línguas inglesas tem para os contratos internacionais? Não tem ideia. Puxa vida. 5. Tem a canadense, a australiana, a inglesa, a americana e a europeia. Certo. Hoje, atualmente, as que mais têm sido usadas é a da Comunidade Europeia, porque eles fizeram um inglês técnico para os contratos internacionais, que parece uma coisa banal, mas não é. Porque os contratos, eles são cláusulas, palavras. Exato. Uma vírgula numa cláusula muda todo o contexto do contrato. Sem dúvida. Né? Então, eles começaram a padronizar os contratos internacionais através da língua inglesa da Comunidade Europeia, que foi uma categoria de inglês que eles padronizaram para poder dar menos problema do contencioso. Mas, em geral, os contratos internacionais têm muito pouco contencioso. Ok. E a palavra vale muito também, né? Por causa do custo também. Por causa do custo também, exatamente, é verdade. Então... Mas é ótimo, porque não se procura o jeitinho, né? Procura fazer regra bem estabelecida, né? E uma vez estabelecidas regras, até na questão do contencioso internacional, acaba sendo pelas comissões, né, internacionais que acabam sendo eleitas para que esse contencioso tome parte, e tem um custo muito alto, tem uma questão do desgaste, e às vezes o negócio jurídico perde o sentido, porque se as pessoas estão fazendo business para ganhar dinheiro, no momento em que elas brigam, elas perdem. Sim, é verdade. Então, você está tratando com um contexto e com um nível de pessoas de entendimento diferenciado. Elas sabem que a briga não vai trazer vantagem para ninguém. Então, a quantidade de acordos internacionais que são feitos em contratos, até no caso de desacordo, é muito alto o índice de acordo. Certo. Porque é muito melhor um mau acordo que um bom litígio. Sem dúvida, sem dúvida. Não é? Isso vale em todas as ocasiões. Mas em certos padrões é mais difícil você conseguir o resultado. No âmbito dos contratos internacionais, ele é bem difuso, é bem comum acontecer. Porque as empresas não vão querer ficar brigando. Exato.
E pegar energia para outras coisas já, né? Então, a empresa tem que continuar existindo e servindo os clientes. Então, o que tirar da frente é melhor, né? Tem que fluir. Exatamente. Tem que fluir. Então, se uma coisa não funcionou por algum motivo ou por outro, tem que achar uma solução, e são nesse sentido que a Comissão Internacional e que são os mediadores internacionais acabam tendo muito bom resultado nisso. Porque se você conversa com pessoas com um certo entendimento e abertura mental, que geralmente quem trabalha com empresas, contratos Sim. internacionais, que são pessoas visionárias, são pessoas audazes, são pessoas com um certo entendimento. Não tem sentido você ficar brigando. É verdade. Perda de energia e dinheiro. Tá certo. O primeiro impacto que você teve aí para começar a atuar internacionalmente, te assustou um pouco ou não? Muito. Muito. E tua mãe e teu pai falaram, toma cuidado, lá você tem que ver mais determinadas coisas, tá? Não. Não. Minha mãe foi assim uma lady comigo. Eu me lembro porque eu tive uma questão que foi muito facilitada pelo fato que eu me casei com um europeu. Certo. Então a minha opção de ter ido para a Europa foi por uma questão pessoal, afetiva. Você não estava desamparada, isso é bom. Economicamente estável, isso ajuda muito. Então eu não fui porque o meu primeiro destino na Europa foi a Itália, né? Então, aliás, primeiro na verdade foi a Inglaterra, onde eu conheci meu ex-marido. E lá a gente teve esse relacionamento, ele veio a morar no Brasil e eu, nesse momento, percebi que seria mais fácil para mim me adaptar na Europa que não para ele aqui no Brasil, por incrível que pareça. Porque parece, mas chegar no Brasil não é fácil. É verdade. Não é? Não é mesmo. Já pelo visto, imagina que o visto dele demorou 8, 9 meses, ele ainda não tinha imigração, a gente estava casado. Ele não tinha ainda o visto de permanência no país, casado com uma brasileira. Na Itália, em 1 mês, eu já estava com todos os documentos prontos. Menos burocrático, tá? Não sei. Foi uma coisa assim, bastante célere. E quando eu cheguei na Europa, o meu receio, que você mencionou, era muito a respeito da insegurança. Não era o meu país, não era a minha língua, não era nada aquilo que eu conhecia. Documentação diferenciada, exatamente. Exato. Mas assim, eu tinha muita determinação, mas eu estava muito medo, muito medo. Nesse aspecto, o meu marido me ajudou muito naquele período, porque ele me deu muita força. E eu me lembro que o primeiro trabalho que eu iniciei na Europa foi um trabalho lindo, maravilhoso, que eu permaneci por bem 10 anos, que foi no setor de adoções internacionais. Que bacana. Nas outras áreas, sem ser de adoção, eles são mais machistas ou não? Porque talvez na adoção a mulher funciona melhor do que homem. Verdade. Né? Mas nas outras, você sentiu assim, eles meio machistas? Nossa, completamente. Não só machistas, eles são chauvinistas e não querem saber de estrangeiro de jeito nenhum. Certo. Não, de machista é pouco. Entendi. O italiano, em geral, ele é machista. Como o brasileiro também, né? Os latinos, em geral. Eu nunca vi um latino que não fosse machista. Legal. E essa parte de adoções aí, uma curiosidade, se equilibra nessa parte bem o emocional com o racional? Nas adoções? Difícil. Eu tive muita dificuldade. Nos primeiros 3 anos, eu não consegui construir um muro e eu me envolvia com as adoções. Certo, entendi. Parecia que cada adoção era para meus filhos. E é uma questão de maturação. Você vai ter que amadurecer. Porque aí você vai descobrir que as adoções não são suas, são dos seus clientes. Exato. Mas é uma coisa muito envolvente. Porque o que acontece? Se trata de você casar um casal com uma criança. Sim. De contextos, países diferentes, culturas, não falam a mesma língua. É bem complexo. Mas é muito gratificante. Muito. Eu acho que nos 9 anos, nós falimos em 2 adoções só. Nós, contexto. Certo, ok, entendi. Uma grande maioria sucede e é bem sucedido mesmo, bem interessante. Bacana, maravilha. Ô Ruth,
nós estamos aí nos instantes finais, eu quero que você venha outras vezes falar da sua trajetória incrível. Queria que você deixasse uma mensagem, principalmente estudantes de direito aí que iniciaram carreira e que, escutando você, fala, puxa vida, como é que se faz para um pequeno caminho das pedras, para uma dica você deu, idiomas, né, e está estudando, mas queria que você falasse você mesmo, com suas palavras. Então, um caminho das pedras, vamos supor, aquilo que eu acabei de falar a respeito da habilitação brasileira na Europa, seria entrar por Portugal. Okay. Esse é um caminho das pedras. Você chega em Portugal, vai ter que ter um escritório que te acolha, né? Porque você vai ter que ter um escritório que te receba e que te domicilie. No momento em que você está domiciliado, em geral, no meu caso, acho que levou 2 ou 3 meses e eu já estava habilitada na Europa, em Portugal. Então, assim, é network. Okay. Tudo é network. Você tem que ter a determinação, a certeza e se organizar para colocar o pezinho fora daqui. Esse é um modo, por exemplo, né? Mas existem outros, como também nos Estados Unidos, para trabalhar como paralegal, que também dá. Eu já vi muitos brasileiros trabalhando como paralegal lá nos Estados Unidos, em Miami, especialmente Orlando, é uma região que tem muito brasileiro. Então, é uma questão assim, você tem que pesquisar o mercado, escolher para onde você vai e fazer. Ok. Tá bom. Você quer deixar teus contatos? Sim, posso deixar, o meu e-mail é rrebelo32@gmail.com e o meu celular é 950-657575. Eu sou uma pessoa assim, muito propositiva, gosto muito de ajudar os jovens, gosto muito de ser motivadora para eles. Eu vejo às vezes os jovens... você é inspiradora. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Quando todo mundo me pede um conselho, uma ajuda, ou uma dica, eu estou sempre disposta, sou sempre disponível e assim eu faço mesmo de coração, porque eu sei quanto é difícil a gente tomar uma estrada, né? Sim, verdade. Tá bom. Muitíssimo obrigado. Obrigada Volte mais vezes. Obrigada. Tá? Eu que te agradeço muitíssimo. Internautas, os agradecimentos a essa grande profissional, Ruth Rebelo, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.